PVC, vamos para a prancheta do PVC para ele explicar mais ou menos como o Palmeiras joga hoje contra o Grêmio. A base é a mesma, 4-2-3-1. Depois a gente vai discutir essa história do lateral com lateral, que, no meu ponto de vista, não tem nenhum problema. Teoricamente, Marcos Rocha, Naves, Piquerez, Aníbal Moreno e Fabinho, Estevão, John e Rony e Flaco Lopes na frente. Pode ser Mike, Estevão e Rony e Flaco Lopes na frente. Por que isso? Porque o time não tem o Gustavo Gomes, não tem Murilo, não tem Zé Rafael machucado e com terceiro cartão, não tem Rafael Veiga expulso, não tem Gabriel Menino, que vinha jogando aqui na ponta esquerda, com terceiro cartão, não tem Rômulo, que podia ser o substituto do Rafael Veiga, não tem Lázaro, que era o titular do lado esquerdo, não tem Bruno Rodrigues, que está machucado. E aí alguém vai dizer assim, e com tudo isso, não vai jogar o Dudu? Provavelmente não vai jogar o Dudu. Como com todos esses problemas, o Dudu não entrou no jogo contra o Corinthians. Quando tiver a bola, a gente já sabe que o Marcos Rocha faz a linha de 3 junto com o Vitor Reis e Naves, que o Piquerez dá amplitude pela esquerda e o Estevão pela direita, se confirmar essa formação. O Estevão pela direita, por dentro vem o John e por aqui vem o Rony junto do Flaco Lopes e você faz 3-2-5. Tem uma coisa para entender do que está acontecendo no funcionamento do Grêmio. O Grêmio sem Diego Costa machucado ainda. O Grêmio jogou contra o Fluminense sem centroavante, com o Cristaldo de falso 9 e o Edenilson chegando por trás, com o Pavon pela direita e com o Gustavo Nunes pela esquerda. Então, tem um encaixe que pode funcionar para o Palmeiras com o Cristaldo e com o Edenilson saindo muito da área, mas ele vai puxar muito Vitor Reis e Naves e pode abrir espaço para o Pavão entrar aqui. Não é um jogo simples para o Palmeiras, não. Não é. O Grêmio voltou a vencer justamente no jogo em que retornou ao Rio Grande do Sul. Lembra que o Renato falou, na minha opinião, com razão, que o Grêmio tinha tido uma dificuldade maior do que Inter e Juventude, porque o Grêmio não voltava para casa. E o Grêmio agora voltou para casa e, ao voltar para o seu estado, ganhou do Fluminense, voltou a vencer. Então é um jogo que o Grêmio, se o Grêmio vencer, ele sai da zona de rebaixamento. Se o Palmeiras ganhar, o Grêmio continua na zona de rebaixamento e o Palmeiras encosta no Flamengo. Mas é a noite que tem muita chance do Flamengo confirmar e ter pelo menos 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que neste momento, 10 para meio-dia, é o Botafogo. Muitos desfalques para lidar nesse momento. O Paulo falou, Dudu sem clima para continuar no Palmeiras. A Leila meio que falou isso também, né? Mas, enfim, a negociação com o Cruzeiro não deu certo e ele continua no Palmeiras. PVC, como é que você vê? O Grêmio também, obviamente, tem problemas e tenta lidar com esses problemas. O Renato chegou a correr um risco ali em certo momento também, falou que se não precisasse dele não tinha necessidade de ficar, enfim. É um jogo que, obviamente, todo mundo precisa vencer, um jogo importante aí para a continuidade do Brasileirão, né? O Grêmio também precisa passar uma certa mensagem, uma certa segurança também para o torcedor. Se o Grêmio vencer, ele passa o Cuiabá. Então, mesmo que o Grêmio vença e o Vitória vence o Corinthians, o Fluminense vence o Internacional, o Grêmio sai da zona de rebaixamento. Se ele empatar, não. Se ele empatar, pode acontecer um cenário de empate e, nesse caso, nem o Palmeiras encosta no Flamengo e nem o Grêmio sai do rebaixamento. Pode acontecer isso. Eu entendo, Luísa, e eu falei com o Renato na semana do jogo Grêmio Estudiantes, que eu fiz lá em Curitiba. Eu estive em Curitiba para fazer Grêmio Estudiantes e eu senti o Renato cansado. Ele está sem casa, ele mora no Hotel Deville, que só vai voltar a ter as suas atividades normalizadas em agosto. Então ele está sem casa, sem hotel
e sem lugar, porque o Grêmio não estava voltando para Porto Alegre. Agora voltou para Porto Alegre. Quando volta para casa, você descansa. Então, eu acho que o que muda muito a vida do Grêmio é poder voltar para o Rio Grande do Sul. Acho que isso muda o astral. Claro que pode acontecer um milhão de coisas. O Grêmio vai fazer 3 jogos seguidos em Caxias, né? No domingo passado jogou contra o Fluminense no Centenário. Hoje joga contra o Palmeiras no Centenário. E domingo joga como visitante contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Então são 3 jogos em Caxias. Pelo menos ele tem morada hoje, que ele pode voltar para Porto Alegre e subir a serra para jogar em Caxias. Isso começa a tirar o foco da crise da catástrofe climática, e isso pode fazer muita diferença para o Grêmio. O Renato estava com expressão cansada, os jogadores estavam cansados, e agora estão começando a conseguir voltar a cabeça para o lugar. Queria agradecer a todo mundo que está comentando. Deixem o like de vocês, por favor, que ajuda muito a gente e impulsiona também para mais gente poder assistir o nosso programa. O Éder Traschini, que está cobrindo a seleção, vai entrar com a gente. Eu não sei se ele já está no jeito aí, esperando a produção me avisar, que ele vai falar rapidamente de seleção com a gente, porque ele está em trânsito. O Éder está no aeroporto, só esperando a produção me avisar aqui se ele já pode entrar, porque a seleção brasileira joga contra o Uruguai, né? Acabou tendo o confronto mais difícil possível contra o Uruguai no sábado. E aí, tô esperando aqui. Ah, então o Éder já tá no jeito, pelo que me falaram. Éder, Aí, muito olha lá. bem-vindo. Tá no aeroporto, né? Tá indo agora para Las Vegas, se eu não me engano, que é onde a seleção vai jogar. Como é que estão as coisas? O Dorival não estava querendo admitir muitos problemas da seleção, mas parece que agora ele já está indo por esse caminho, porque realmente foi uma fase de grupos complicada da seleção, né? Bem-vindo. Oi, Luiz, do TVC, todo mundo que acompanha de primeira. Só me dá um retorno se o áudio tá ok, que eu tô testando aqui. Não Tá. estamos no melhor Wi-Fi do mundo, mas vamos nessa. O voo atrasou um pouquinho, então deu tempo de entrar com vocês. Nós estamos voltando para Las Vegas, com aquele calor de 45 graus, aquele negócio, a seleção vai treinar, começar hoje aí no Brasil e terminar amanhã, né? A seleção estava treinando 7 da noite de Las Vegas, que é 11 horas da noite do Brasil, e aí o treino terminava depois da meia-noite aí do Brasil, para tentar fugir um pouco desse calor, né? E, de fato, o Dorival, acho que foi a primeira vez mesmo que ele admitiu. O Dorival vinha num discurso muito de estou mais otimista, estou mais satisfeito do que preocupado. E depois do jogo contra a Colômbia já foi um discurso diferente. Ele admite pela primeira vez que o Paquetá não fez uma boa partida, que ele tira o Paquetá porque ele não estava cumprindo algumas coisas que ele pediu ao Paquetá. O Paquetá sai no intervalo para a do Andréas. E ele, como um todo, falando do time, admite que o time não conseguiu, principalmente a saída de bola. Fazer uma boa saída de bola para conseguir construir as jogadas. E, de fato, o Alisson, principalmente, fez uma partida bem difícil com a bola no pé, né? Ele deu a chance para a Colômbia, deu uma bola no pé da Colômbia, que depois ele acaba salvando, e no lance seguinte sai o gol. Então foi um jogo muito difícil. Todo mundo viu que a seleção não conseguiu manter a posse de bola porque não conseguiu fazer uma saída de bola de qualidade. E aí toda hora estava sendo pega nessa bola longa, lançando as jogadas, e não é um jogo que o Brasil, e principalmente não é um jogo que o Dorival gosta. O Dorival gosta de fazer essa saída de bola e construção desde o goleiro. E aí chegou na coletiva, a surpresa, ele falou de fato que a seleção não foi bem, não fez a partida que ele imaginava. Então pode ser uma mudança aí de chave, de precisamos trabalhar, precisamos ajustar, isso ele sempre falou, mas sempre foi num mote de a seleção em evolução, o time em evolução, um início de trabalho. E dessa vez já não, dessa vez foi um pouco mais pesado, foi um pouco mais crítico, admitiu os problemas e aí voltou a dizer que o time está em construção, que o time está em evolução, e a Colômbia já é um time mais pronto por ter um trabalho já mais longo prazo, né? Já está com o mesmo técnico há mais tempo, né? O Dorival iniciando o trabalho. Mas é isso, pela primeira vez a gente viu o Dorival mais preocupado do que satisfeito. Acho que esse o grande ponto da entrevista coletiva dele. Duas coisas importantes. Ontem eu relatei que tinha recebido informação de gente que estava um pouco desconfiada do Dorival. Depois à tarde eu recebi telefonema dizendo:
Esquece isso, não tem essa desconfiança do elenco com jogadores, não do elenco com o Dorival, não existe desconfiança. Tem um trabalho, tem um clima que tem que resolver o ambiente. O ambiente está bom, a questão é se os resultados ajudarem daqui para frente. A segunda coisa, foi fazer uma pesquisa. Ontem eu falei aqui que o Brasil não é. O Uruguai não era tão favorito contra o Brasil desde a década de 40. E eu fui pegar o jogo a jogo a partir dali. Eu falei meio de uma impressão e fui fazer uma pesquisa. Cara, é desde 42. Você vai ter jogos que o Brasil teve. Brasil e Uruguai 93 eliminatórias. Havia preocupação. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai final da Copa América de 95. O jogo era aí, o Brasil tinha eliminado a Argentina. O Brasil era um time forte, campeão do mundo. O Uruguai jogava em casa, mas não tinha um favorito destacado. Favoritismo destacado do Uruguai não teve no Mundialito de 31. A gente vai voltar para 1942. Nem na Copa de 50. Né? Como se sabe, o Brasil era favorito na Copa de 50. O que eu consegui chegar foi em 1942, o jogo que o Uruguai vence o Brasil. O Uruguai ali era muito favorito. Depois daquele jogo, em 42, não teve mais. A gente está vendo a questão do Dorival admitindo os problemas há, táticos, não há problema de ambiente, pelo que eu consegui ouvir ontem, depois da nossa participação aqui no De Primeira. O Vini Júnior, que vai ser desfalque também ontem. A seleção me parece num clima meio nós contra eles, né? Com a torcida também. O Vini Júnior ontem atacou o Thiago Leifert no Twitter. Tem sido meio que esse clima e ao mesmo tempo tentando superar os problemas dentro do campo, né, Éder? O Vini que não vai jogar contra o Uruguai. Já dá para ter alguma ideia do que o Dorival pode preparar de opção para esse jogo no sábado? Essa questão do nós contra eles é uma coisa que eles querem evitar, mas esse post do Vini não ajuda, né, a evitar. O Bruno Guimarães falou sobre isso porque no gol que eles marcam contra o Paraguai, há uma comemoração muito efusiva olhando para a arquibancada. E alguns entenderam como uma resposta ao torcedor, que havia ali um confronto com o torcedor. E o Bruno negou totalmente isso, mas de fato houve eles ficaram mais exaltados com esse gol, mas a explicação foi que a bola não tinha entrado contra a Costa Rica e aí naquele momento, depois do pênalti do Paquetá, foi de fato um momento de comemorar, porque a bola finalmente tinha conseguido marcar o gol e a partir dali as coisas iam fluir. Sem o Vini, Luísa, o Dorival tem algumas opções, e aí eu até falava sobre isso ontem no fim de papo. A opção mais normal, digamos, seria você colocar quem você convocou para ser reserva do Vini, que é o Martinelli. Só que o Martinelli, ele jogou o primeiro jogo contra a Costa Rica, ele entrou no finalzinho, foi a última substituição, e nos últimos 2 jogos ele sequer entrou em campo. Então, assim, a tendência, pelo que a gente sente aqui, é que o Martinelli não seja essa opção, tá? E aí a gente vai rumar ou para o Rodrigo fazendo o lado esquerdo e o Endrick entrando como atacante, ou o Rafinha fazendo o lado esquerdo, o Savinho entrando do lado direito e o Rodrigo sendo mantido como falso 9, que foi o que o Dorival fez contra a Colômbia. O Rafinha estava bem no jogo, ele quer colocar o Savinho, que ele tem gostado muito do Savinho, e ele coloca o Savinho e joga o Rafinha lá para a ponta esquerda, e depois o Rafinha acaba até terminando como lateral esquerdo. Então são essas as duas opções. O que eu acho mais provável? Acho mais provável a entrada do Savinho e o Rafinha sendo deslocado para o lado esquerdo. O jogo contra o Uruguai não me parece um jogo para o Dorival mudar de opinião e colocar o Endrick. Se é certo ou não é isso que eu estou discutindo. Mas não me parece um jogo que o Dorival vai mudar de opinião agora e vai colocar o Endrick. Só mais uma coisa, Luísa. A seleção chegou, já aproveitando a participação, a seleção chegou em Las Vegas ontem, a seleção treinou no Levi's Stadium logo após o jogo, assim como fez no Allegiant Stadium logo após o jogo, para não precisar treinar no dia seguinte. Né? Ele antecipa o treino para dar esse dia aí só para ser o dia de deslocamento. A seleção chegou ontem quase à noite já em Las Vegas e teve um problema na chegada no hotel,
E o motorista lá da Conmebol, orientado pela Conmebol, não deixou a seleção entrar pela porta da frente do hotel. A seleção entrou pelos fundos do hotel, como aconteceu em College Station também. Assim, de graça, porque em College Station tinha 5 torcedores e a seleção não entrou pela porta da frente para atender esses 5 torcedores. Depois desse episódio em College Station, a seleção passou a entrar pela porta da frente e atender a todo mundo que estava ali esperando, distribuir fotos, autógrafos, enfim. Ontem, em Las Vegas, entraram pela porta dos fundos e isso foi motivo de mais uma insatisfação com a Conmebol. A seleção e a Conmebol não estão se entendendo muito. Teve uma grande insatisfação com o hotel, a distância do hotel para o campo de treinamento em Las Vegas, porque a seleção vistoriou um outro campo e aceitou esse outro campo em Las Vegas, que era próximo do hotel onde esteve, só que esse campo não ficou pronto. O Comebol não conseguiu entregar esse campo e a opção foi mudar para um outro campo mais distante. O Comebol ofereceu um outro hotel mais próximo desse campo, mas a seleção já tinha escolhido aquele hotel que foi vistoriado e esse outro, esse novo hotel, não havia sido vistoriado ainda. Então a seleção preferiu ficar no hotel que já havia escolhido, mesmo com a distância para o campo que seria o campo de treinamento. E aí isso causou um incômodo muito grande, porque é quase uma hora de distância entre o hotel e o campo. Agora, nessa volta para Las Vegas, a seleção vai ficar em um outro hotel, mais próximo, 20 minutos do campo de treinamento, que também não é um campo muito bom, a seleção não gostou muito desse campo. Ele é muito próximo da rua, é separado do passeio ali, só por um alambrado com aqueles tapumes que a gente já publicou, que dá até para ver o treino. E os torcedores ficam ali em volta gritando. Então tem de tudo. Você ouve Vini Júnior bola de ouro e você ouve vamos jogar e aí um palavrão. Então tem de tudo ali. A seleção não tem gostado dessa falta de privacidade, digamos. Além do que tem uma passarela ali do lado que os torcedores sobem para ver o treino do Dorival inteirinho. Então, todos esses elementos, somado ao pênalti não marcado do Vini Júnior, e agora essa volta a Las Vegas entrando pela porta dos fundos, a imagem da TNT Sports pegou até o Edinaldo falando: nós não somos bandidos para entrar pela porta dos fundos. Então existe um estranhamento grande entre a CBF e a Conmebol, e a gente vai apurar mais informações sobre isso ao longo do dia, mas a gente já vem noticiando desde o começo esse estresse, esse confronto Conmebol e CBF que estourou com o Vini Júnior falando depois do jogo contra o Paraguai que a Conmebol não trata a seleção brasileira bem. Éder, muito obrigada pelas suas informações. Boa viagem para você e boa sorte no calor de Las Vegas de novo. Obrigado, Luísa. Valeu por você. Todo mundo com de primeira. Até a próxima. Tchau, tchau. O que acontecer em Las Vegas ficará em Las Vegas. Mas só se o Brasil ganhar. Eu espero que aconteça em Las Vegas, saia de Las Vegas e vá lá para Charlotte, que é a semifinal, né? Pra gente jogar lá a nossa semifinal contra quem vier do outro lado, que agora o mais difícil a gente já está enfrentando. É isso. Vamos para o nosso último assunto do dia. O São Paulo venceu ontem e parece ter engrenado agora, né? Chegou mais perto dos líderes e o Zubaldia seguiu um pouco o que a diretoria tinha aconselhado a ele, PVC, é isso? Está acontecendo isso muito claramente. Assim, na semana passada a gente trouxe a informação da reunião de segunda-feira depois do jogo contra o Vasco, né? Então segunda-feira retrasada, quando o Rui Costa e o Carlos Belmonte conversaram muito com o Zubeldia e disseram para ele: olha, já tivemos um problema com o Crespo, entendemos que neste momento da temporada, como não tem mata-mata, por incrível que pareça, é o momento mais tranquilo. Também no Ferreirinha fazendo gol. O Ferreirinha jogou muito bem ontem, foi o melhor jogador em campo. Então não é momento de poupar jogadores. E o Zubeldia ouviu, como quem ouve que precisa ter um entendimento sobre futebol e o calendário do Brasil, que por não ser brasileiro, ter chegado há pouco tempo ao Brasil, ele não tinha. Então ele ouviu. Se você pegar os jogos da semana, o jogo contra o Bahia, ele só fez alterações depois dos 36 do segundo tempo. E ontem ele fez as alterações. A primeira alteração, ele tirou o Igor Vinícius e colocou o Diego Costa aos 20 do segundo tempo. Mas depois as outras 4 alterações foram todas aos 37 do segundo tempo. Ou seja, ele não apenas está escalando o time titular sem poupar jogadores. Luciano não jogou ontem porque tinha terceiro cartão amarelo. Como ele também não está descansando os jogadores no decorrer dos jogos. Ele está fazendo alteração no limite, lá no final das partidas. E isso resultou até agora
na confirmação de que a diretoria tinha uma parcela de razão, porque a terceira vitória consecutiva e agora o São Paulo está a 5 pontos do Flamengo. Qual?